So welcome all of you, and before we Sejam todos bem-vindos. E antes de começar, silence and invoke vamos ficar um minuto em silêncio e invocar a presença do Divino. so welcome all of you Então, sejam todos bem-vindos episode series para o episódio da série Valores para a Vida. Care and Concern. E hoje vai ser o episódio 45 sobre cuidar Thank you so much for e joining. ter interesse. Welcome. E vamos estar com a Sister Jayante. Seja muito bem-vinda. Just give a brief E antes de começar, dar uma pequena apresentação da Sister Jayante. Então hoje o episódio é sobre cuidar e ter interesse. ourselves. Então ela vai falar sobre como cuidar de nós para depois podermos cuidar dos outros. E todos já devem conhecer muito bem a Sister Jayante, não preciso falar em detalhe, mas ela está 19 years. desde os 19 anos na Brahma Kumaris, She has been fazendo agora cerca de 45 anos. with her E ela serve a humanidade inteira angel com aquilo que nós chamamos como um título angélico de anjo. Jayanti, that she is an advisor to the council Então, ela of world's religions, and also she faz parte do parlamento do Conselho das Religiões World Congress of Faiths. e no Congresso de Fé. With the Brahma Kumaris Com a Brahma Kumaris, the additional chief or the ela está como administrativa adicional da Brahma Kumaris that she's already the European director. e ela também é diretora da Brahma Kumaris na Europa, Young no age, Médio Oriente. she's also helped to establish a few BK centers E ela também ajudou a estabelecer alguns centros, não apenas em Londres, mas também nas Caraíbas, Hong Kong, Japão e outros países and Didi also na Europa. E ela também representa Kumaris at a Brahma Kumaris nas Nações Unidas really participated in a lot of climate e change. participou em muitas conferências And as always, sobre as mudanças climáticas. to formally E antes de passar ao Brother Eric para dar a apresentação, form of a small poem, vou antes dizer um pequeno poema. Kumaris as their additional chief. Portanto, agora a Sister Jayante está a servir a Brahma Kumaris como administradora adicional e ajuda todas as almas a libertarem-se das dores. Suas palestras são de muita transformação e muito sucintas, dando a todos os que a escutam o tão esperado suspiro de alívio. Wisdom Suas pérolas de sabedoria são servidas como se fossem numa bandeja dourada, ao remover a ignorância e fortalecendo no eu a minha crença. Agora, deixa de me preocupar com Maya, que é aquela que me roubou por tanto tempo, como se fosse um ladrão. E por agora escutar a Jayante, emerjo vivo da minha descrença. our belief systems. E ela vai ajudar a nos fortalecer as nossas crenças. Portanto, sobre algumas linhas sobre cuidado, hoje nessa palestra vamos escutar a Jayante a falar sobre como cuidar. E na vida agitada de hoje, uns com os outros, como aprender a arte de compartilhar. Porque hoje em dia as pessoas têm em suas mentes muitas coisas para suportar, pois eles acham que a jornada da vida é um assunto muito dispendioso. Então vamos ajudar-nos uns aos outros ao reduzir essa tarifa emocional. E a meditação nos ajudará a enfrentar a vida com ousadia. E tudo agora vai parecer bonito e não mais um pesadelo. Small child, Eu estou a apreciar então como uma criança that's FAIR. e apreciar e a brincar numa feira espiritual. Request Brother Eric, who's also Então agora vou chamar o irmão Eric para dar as boas-vindas à Sister Jayante. Ok, então é consigo. Thank you,
Obrigado Manoj Bhai. Uma calorosa boas-vindas para todos, especialmente a Sister Jayanti. Eu não sei quantas vezes você já foi apresentada com um poema como esse, com danças, com música, mas como poema assim é muito especial, muito especial. E como você sabe, o Canadá também quer ser especial nessa tarefa de cuidar, mas com tal poder, eu ia trazer um buquê de flores, mas não, trouxe apenas uma flor de jasmim, que vem aqui da minha varanda, e a fragrância só pode ir de acordo com o poema do irmão Manoj, e é uma flor muito bonita, com uma fragrância muito poderosa. Então, muito bem-vinda para essa bela família canadiana, deste Zoom que está na forma mundial. Então, mas é um segredo, mas muito profundo no nosso coração, aqui no Canadá e no mundo inteiro, como é possível, porque você é um anjo voador. E sim, nós podemos dar as boas-vindas sim, e dar muitos títulos na vida, mas encontrar o que é possível sublinhar às vezes, de uma forma muito pessoal dessa conexão, porque nós podemos falar muito mais alto de qualquer título que nós temos. E para mim, tê-la como irmã tantos anos, e eu acho que eu tornei o seu irmão definitivamente. Você tem sido a minha grande irmã, que me suportou e apoiou de muitas maneiras. E nesse aspecto da jornada, para alguns talvez muito fáceis, mas alguns com muitos testes na vida espiritual. E é preciso um empurrão extra, uma extra ajuda. E alguém com quem nós podemos falar e que nos ajuda. E nós sabemos que você muitas vezes esteve muito presente na minha jornada espiritual e na jornada espiritual de tantas almas. E nós podemos agora só sentir amor uns por os outros como irmãos e irmãs, como os filhos de Deus. E isso tornou-se a verdade da nossa vida. E por mim, é uma jornada para se tornar isso. E hoje eu posso dizer isso, quase cerca de 40 anos a conhecê-la, que a realidade dos relacionamentos é o que nos sustenta. Mesmo sem palavras, a presença é muito bom, está nos presente, não apenas mentalmente, mas essa arte que a Sister Jayanti tem de ser a irmã de muitos de nós. E ela tem essa natureza de cuidar como uma irmã. E quando eu olho para todos os relacionamentos na minha vida que são tão importantes, então tornou-se muito importante esse relacionamento de irmã. É como se, aquilo que eu sinto é como os irmãos precisam das irmãs. Os irmãos não podem ir muito longe ser irmãs. Então obrigado por ser a minha irmã espiritual, que me inspirou muitas vezes, não só como uma guia dessa organização, mas como uma grande família. Então, muito obrigado por estar aqui no Canadá com essa grande família. E nós podemos abraçar aqui no aeroporto num futuro próximo. Então, muito obrigado. Sabemos que estivesse na Alemanha, mas você está sempre onde é preciso e onde o chamam. Muito obrigado. E uma calorosa boas-vindas. Om Shanti. E agora é consigo, Sister Jayanti. Om Shanti. Obrigado do coração ao irmão Manoj pelo poema. Obrigado por dar como prenda a minha flor preferida. Quando encontrei com Brahma Sakar deu-me um buquê de jasmim e fez-me isso como voar a Parandam. Então, muito obrigado e obrigado pelas palavras também. E o irmão Manoj estava certo. Eu quero começar com esse cuidar do eu, porque na espiritualidade a minha experiência diz-me que tudo começa dentro. Quando as coisas começam a acontecer de uma forma interior, poderosa e positiva, então isso pode ser entregue
ao exterior para todos também. Então, cuidar do eu, cuidar de si mesmo, é uma forma simples de olhar de como eu posso cuidar do meu corpo. E eu estou a cuidar do corpo de forma igual, eu estou a aplicar os mesmos princípios à alma. Então, em termos de cuidar do corpo, nem todos sabem como cuidar do corpo ainda, mas basicamente nós temos que ter a alimentação correta, a água correta, ter um descanso próprio e também exercícios. Então, esses 4 ingredientes são muito importantes, mas também dormir. Nós temos que ter a certeza que o corpo descansa ao dormir e aplicar os princípios do crescimento espiritual e desenvolvimento, porque esses 5 ingredientes do crescimento individual, mas há coisas que podem trazer problemas a nível de saúde, se não também não cuidamos a nível espiritual. Portanto, é preciso esse crescimento e desenvolvimento espiritual. A alimentação que a alma precisa, que é o conhecimento espiritual, que é a verdade, a base da nossa vida. E a seguir, em segundo lugar, a água que a alma precisa é a água do amor. Isso vai permitir ser forte e saudável e estar sempre a florir. E então, você precisa para dar exercício, manter a mente ativa e alerta, para ser capaz de refletir profundamente nas verdades espirituais. Isso é essencialmente vital. E também progredir com um sono correto, em termos desse dormir a nível do silêncio da alma, que é nutrir, experienciar, quando eu vou para além do corpo, para esse estado sem corpo, experiencio o meu lar. Então, nesse estado, é preciso ter uma força que é preciso acumular no meu interior. Então, esses são os ingredientes básicos, não apenas para o corpo, mas também para a alma. E então, quando eu olho para aquilo que está acontecendo na vida de hoje para muitas pessoas, elas tornaram-se mais e mais conscientes de ter responsabilidade, de ter saúde física. E uma coisa que dramaticamente mudou o cenário do mundo foi quando os países decidiram não fumar, ou seja, proibir de fumar em lugares públicos. Pelo menos em lugares públicos, ou seja, transformar restaurantes, aeroportos sem fumar. Então, e ao mesmo tempo, muitos países, não creio que na Índia ainda, mas todos os pacotes de cigarro, os maços de cigarro, diz que pode ser muito letal para a saúde. Então esse é um aspecto. E há outro aspecto que há muito mais consciência com relação à comida biológica. Eu vejo que isso está acontecendo em muitos países agora. Então a consciência da alimentação e da bebida que eu bebo, tudo aquilo que eu estou a colocar dentro do meu corpo, todas essas coisas são parte desse despertar da consciência. Portanto, ter essa consciência da alimentação, da saúde do meu corpo. Não é apenas tipo ter atenção àquilo que eu estou a consumir. Nós começamos a ter essa consciência, se calhar há 15 anos atrás. E ainda é assim ainda hoje. Portanto, mais e mais pessoas estão interessadas em fazer meditação, estão interessadas na espiritualidade. Então, essa consciência também está a crescer. Isso faz parte desse despertar que está acontecendo no mundo. Portanto, é um tempo de esperança, é um momento de transformação. É um momento de ver os valores, as visões que são faladas em todo lado.
Eu recordo que há muitos anos atrás, nos anos 80, assim que terminou esse... Não, desculpem, quando começou a cooperação para um mundo melhor, que nós pedimos para que as pessoas dissessem de uma visão de ter um mundo melhor. Então, quais são os valores que elas consideravam mais importantes? Então, todas essas coisas estão a acontecer um pouco em todos os lugares. Então, pensar um bocadinho em algumas pessoas que às vezes dizem que não têm essas visões, as pessoas, isso é apenas umas visões que as pessoas têm. Mas nós começamos a observar que realmente as pessoas que estão a conversar sobre esse assunto, e passado alguns meses, muitas corporações começaram a ter todos uns quadros, mesmo nas recessões em lugares públicos, a falar sobre a visão das organizações e a missão das organizações. Então, nós vemos que essas ideias, esses valores, essas visões, essas coisas boas que têm de acontecer, estão na atmosfera, no ar, e as pessoas estão a ficar mais conscientes dessas coisas. Então, cuidar do eu, num nível espiritual. E eu vejo que mais pessoas hoje em dia estão conscientes. Isso tem que ser mais do que já foi antes. Portanto, consciente desse caminho espiritual. E nós temos que dar tempo para nós mesmos. Nós sabemos isso. Estar focados nas responsabilidades do mundo, mas também focar ao servir os outros, mas também temos que ter essa estima. Eu diria que esse entusiasmo, parece que houve um momento que desapareceu e tornou-se numa rotina. E já não vamos muito longe na espiritualidade como uns anos atrás. Mas se ao cuidarmos de nós mesmos, ter algumas fórmulas, no início de manhã, em silêncio, alimentar a mente, nutrir a mente com pensamentos que podem ajudar durante o dia. Então, fazer o que é que você tem que fazer a nível de responsabilidades, mas outra vez, à noite, ter um tempo para si mesmo, um tempo de tranquilidade para algumas coisas espirituais, com amigos ou com familiares, com quem quer que seja, e depois descansar nessa consciência espiritual, nessa consciência interior, ter um descanso que seja muito mais calmo, profundo e restaurador. E definitivamente fará uma grande diferença. Então eu sei que muitas das pessoas que estão a ver nesse ecrã, que estão diante, e há centenas que eu não estou a ver, mas muitos que estão nesse estilo de vida, essa consciência logo de manhã para ter cuidado de si, e depois também à tarde o mesmo, fazer o mesmo. Então, e depois com relação ao resto do dia, ao longo do dia, ser capaz de recarregar as minhas baterias internas conforme eu vou caminhando. Isso é muito fascinante. Eu estava com uma pessoa que era administrativa de um instituto que é sobre os estudos sustentáveis, e tornamos amigos por muitos anos, e há conexões, e ele estava a dizer-me, claro, nós nos encontramos nas conferências climáticas, mas nesse momento eu tive um pouco com ele, e ele disse, nós descobrimos coisas, formas interessantes de carregarmos-nos, e ele disse, eu tenho apenas 3 minutos para mim mesmo, ao longo do dia, e isso recarrega-me imenso. E não leva muito tempo para ficar no estado de meditação. Apenas 1 minuto. E eu entro nesse estado, tenho esse 1 minuto para mim, então eu recarrego-me. Então 3 minutos é suficiente.
E também estava com alguns membros da Fama Kumaris, e olhamos um por outro e sorrimos e dissemos, você quer saber? Isso é uma coisa que nós fazemos desde 1977. E ele ficou surpreendido. Nós chamamos isso de traffic control. O controle do tráfico dos pensamentos. Então, trazer esse poder. E ele disse, mas quem é que vos ensinou a fazer isso? E nós dissemos que foi uma mensagem que nós costumamos receber de uma médium que é Dadi Guzar, que traz mensagens do Supremo. E ele ficou muito surpreendido que nós estamos a fazer isso desde 1977, que foi o ano que a Dadi Prakashimani pela primeira vez veio para o Ocidente. E nós tínhamos uma pequena casa onde tudo isso começou. Então, como é que vocês fazem isso, desse controle de tráfego? Então, eu disse, você tem que ir ao Madhuban. Não, todos os centros na Índia estão a fazer isso também. Então, isso começou imediatamente. Então, de hora em hora. Isso são pelo menos, no início eram 5 vezes por dia. Em Shantivan nós realizamos que nós precisamos de algo mais. Então, a partir de alguns anos, a cada hora, de hora em hora, fazer uma pausa. Fazer uma pequena pausa para cuidar do eu e trazer outra vez nesse percurso. Isso funciona muito bem. Às vezes uma pessoa está ocupada e dizer como é que eu arranjo tempo para isso, mas não. É fazer uma pausa verdadeira, ir para o seu interior, ficar nesse estado de equanimidade e estar em paz consigo e a seguir. Conectar-se com o divino e depois regressar ao mundo recarregado, muito rápido, muito simples, sem custos, nada. Então, recarregar o eu é cuidar do eu. Isso mantém-me estável, mantém-me no meu percurso, no meu caminho. De outra forma, mesmo que as pessoas não consigam meditar, então são como se fossem bolinhas que arrebentam na nossa pele e de repente vão arrebentar. Portanto, por que isso está acontecendo? Então, isso é uma indicação de que há muitas coisas que estão acontecendo internamente para que até aconteça essa transformação total. Portanto, primeiro tem que começar a limpar essas coisas mais grosseiras, mas cada vez mais ir profundamente e tirando todas essas coisas que não precisam estar mais cá dentro. Então isso é um verdadeiro cuidar de si. E o Traffic Control vai ajudar nessa mudança. Que é verificar e mudar. E é uma expressão muito simples que é: eu preciso de tempo para verificar. E agora as pessoas estão sempre a correr todo o tempo. Vão de uma sala para outra. E aquilo que elas fazem é ver pessoas que estão a escutar mensagens, mesmo quando estão a correr para um outro encontro. E nas ruas de certeza também você vê pessoas com os fones de ouvido sempre E outra vez, a mente está sempre ocupada com os equipamentos que eles têm. E então, quando é que eu conecto-me comigo mesma e conecto com esse ser interior e cuido dele? E depois conecto com o divino para poder recarregar. A maior parte das pessoas não sabe sobre isso. E nós somos afortunados por saber e também poder praticar e ensinar. Então, o controle de tráfego é absolutamente uma parte vital para a minha jornada, para que eu cuide de mim mesmo. E todas essas coisas extras que nós fazemos, as meditações extras, os retiros que nós temos, as oportunidades de irem para Monte Abu, todas essas coisas são extraordinárias. Mas a estrutura básica
é uma de observar-me numa rotina diária. Então, em termos de saúde, se você não fazer exercícios regularmente, então de repente você diz, ok, agora eu vou numa maratona. Isso vai funcionar? Eu não estou a ver. Portanto, tem que haver uma regularidade, uma prática. E através dessa prática do treino para estar numa boa forma, e sim, você vai estar preparado para uma maratona. E eu, quando digo maratona, não estou a dizer meditarem durante 10 horas, se calhar alguns conseguem, mas aquilo que eu quero dizer, essa maratona, é em termos de vida. Então, quando as grandes situações surgem diante de mim, como é que eu lido com elas? Eu preciso de mais alguém que tome conta de mim naquele momento? Ou sou capaz de lidar com elas com a minha própria capacidade interior e ter a certeza que eu estou a lidar, isso não está a crescer e que esse poder vem de cima? Porque talvez hoje em dia esteja a enfrentar pequenos desafios, muitas pequenas maratonas, mas em algum momento nós vemos o estado do mundo e nós não podemos prever como, quando e onde, de repente, algo vai acontecer. Mas eu tenho certeza que as coisas irão acontecer. Então, a minha preparação para todas essas coisas tem que ser agora. Então, de manhã, essa rotina matinal, o controle de tráfego durante o dia e no final do dia terminar, fechar esse dia de uma forma muito bonita, de colocar o passado para trás e aprender tudo aquilo que eu aprendi hoje, verificar e mudar todos esses pacotes que eu preciso manter, continuar a dar atenção numa base diária, não semanal. Porque se eu olhar para a semana, meu Deus, quantas coisas aconteceram no espaço de uma semana. Eu não consigo sequer contar tudo aquilo que aconteceu. E mesmo por um dia, olhe para de manhã tudo aquilo que você fez até agora. E outra vez, eu creio que seja uma lista muito grande de coisas que aconteceram. No Canadá vocês ainda estão de manhã, talvez não muitas coisas tenham acontecido, mas na Índia, que já é mais anoitecer, muitas coisas já aconteceram. E mesmo para mim em Londres, muitas coisas já aconteceram. Então, verificar e mudar significa, a cada hora, eu posso olhar para trás dessa hora e ver como é que estava a minha consciência. Eu esqueci a minha identidade interior, eu fiquei armadilhado na consciência de uma identidade física, ou algo que eu disse que não devia ter dito, ou algo que eu devia ter dito, mas não fui muito rápido demasiado com a minha boca, e então isso pode ter sido interpretado como um descuido, e eu não fui rápido o suficiente para trazer luz a isso. Então, a cada hora, com esse traffic control de uma forma pura, há muitas coisas sim, interior, verificar os meus sentimentos, as minhas emoções, estabilizá-las, verificar a minha consciência na última hora. Então, para que tudo para que tudo seja melhor na hora a seguir. Então, esse período crítico de 3 minutos, verificar e mudar com o poder e a ajuda do divino. É absolutamente crítico para cuidar do eu. Então, às vezes, na nossa jornada espiritual, na nossa vida espiritual, nós esquecemos de coisas simples, que possam não ter assim tanto significado. Mas se eu deixar algo de lado, se calhar uma outra coisa não vai importar muito. Mas eu conheci as dadas e particularmente com relação a isso, há uma regularidade, uma consistência. Então, a atenção no eu. Tudo o que é necessário não é o trabalho duro para caminhar e prosseguir na vida espiritual,
mas é uma consistência de uma atenção contínua. Então eu serei capaz de dar a mim mesmo uma atenção de quando, por exemplo, quando eu amo alguém, eu provo isso através do meu amor, do meu tempo, da minha atenção. A mesma coisa, se eu quero amar os outros, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. O que é que significa? Dar a mim mesmo tempo e atenção. E também focar naquilo que é necessário para o eu. E mudar através de tudo isso. Portanto, esse grupo de coisas que faz crescer o meu estado interior. Portanto, ter essa atenção, esse interesse. Portanto, ter esse cuidado. Portanto, porque essa preocupação, por exemplo, pode ser demasiado. Portanto, quando eu estou forte espiritualmente e saudável, então eu posso cuidar dos outros também. Cuidar dos outros sem essa força, sem essa capacidade, eu não tenho as possibilidades de realmente olhar para eles no sentido daquilo que eles realmente precisam. Portanto, cuidar dos outros pode ter muitos níveis diferentes. Cuidar dos outros significa ter tempo para eles, e talvez é o fator mais crítico. No mundo de hoje, tempo é muito, muito precioso, muitas coisas para fazer, e sem tempo para fazer tudo, mas também o que é que está a ocupar o meu tempo? Às vezes, eu vejo pessoas dizer que eles não têm tempo, que não têm tempo, e depois eu descubro que à tarde eles sentam, começam a contar batatas, ligam a televisão e já está. 1, 2, 3, no mínimo 3, talvez ainda mais, horas vão passando. Apenas estar a ser drogada com aquilo que está a acontecer no ecrã. Eu digo que é como uma droga, porque o impacto disso é que você pensa que você está a relaxar, mas na verdade está a cortar assim de estar em contato com os outros que estão ao seu redor, estão a cortar de si estar em contato consigo mesmo e você fica como colocado numa bolha isolada, na qual tudo que está a vir para si eu lembro que o Eric estava profundamente conectado com a televisão, mas ele sabe desse sentido dessas coisas. Portanto, eu estou a usar o meu tempo de uma forma digna, senão, talvez, eu tenha de começar a mudar isso e ver o que é realmente digno e que vale a pena. Se não tiver tempo para cuidar de mim mesmo, então, como eu vou ter tempo para cuidar dos outros? Então, sim, ter tempo para os outros, mas também, algum tempo é necessário apenas a sua presença e a sua companhia, por exemplo. Às vezes, é preciso partilhar muito do coração. Às vezes, é preciso escutar. Eles não estão à procura de conselhos, eles só querem uma empatia compassiva de escutar. Então, se você for capaz de fazer isso com todo o seu amor e humildade, isso vai ajudá-los de uma forma muito grande. E às vezes, ter de fazer compras para eles. Às vezes eles querem que alguém os leve apenas para aqui e para lá. Portanto, você pode cuidar de muitas formas diferentes. E há momentos que talvez é apenas escutar algo sobre a espiritualidade. Então, se minha mente está ocupada com os pensamentos inúteis, eu não posso sintonizar naquilo que realmente eles necessitam.
Mas se minha mente estiver clara, sem pensamentos inúteis, estiver conectado com o que está acima, eu posso sintonizar-me com quais são as necessidades deles. Nós usamos o termo o sentir o pulso. Os doutores, os médicos usam essa frase, escutar o pulso para saber como a pessoa está. Portanto, sintonizar-me com eles e eu começo a sentir quais são as necessidades deles, sem precisar dizer nada. E provavelmente, se eu disser a uma pessoa que ela precisa de cuidado, e dizer, diga-me o que é que você realmente precisa, elas vão ficar confusas. Elas vão ficar confusas e nem vão conseguir articular. Porque a confusão daquele momento é tal que você nem sabe o que você quer. Não sabe se você quer comer ou se quer passear ou andar. Portanto, nesse nível espiritual, sintonizar, entender o que eles precisam e depois a seguir ter a capacidade de ser capaz de preencher as necessidades que são absolutamente vitais. E eu recordo-me de uma irmã na África do Sul a dizer-me, na sua tribo, eles não perguntam como você está. Isso não é feito. Por quê? Porque você só faz uma pergunta de como você está quando você tem tempo para escutar os verdadeiros sentimentos dos outros. E na sociedade moderna, isso tornou-se uma frase muito comum. Como é que você está? E você está à espera que a resposta que venha seja, eu estou bem, muito obrigado. E se não for, se a pessoa começa a dizer para si, sabe, eu estou me sentindo absolutamente horrível hoje. Você fica chocado? Provavelmente. Porque você vai ter tempo para sentar, escutar e ouvir e ajudar essa pessoa? Ou você vai dizer, eu sinto muito, eu adorava ajudá-lo, mas eu tenho outra coisa. Então, nesse momento, eles vão dizer a verdade. Então, qual foi a sua resposta? Acho que é isso. Portanto, essa específica tribo na África do Sul, você tem que ter tempo quando você faz essa pergunta. Como você está? Então, ter tempo para sentar-se, independentemente que o outro diga, escutar com o coração. Isso é cuidar. Então, eu vejo como as razões as situações que vêm na sociedade que é de descuido, porque sentem-se a pressão do tempo, mas na verdade o relógio está a girar e a fazer tic-tac, passados 60 minutos, e como é que eu utilizei esses 60 minutos? É a minha escolha de fazer as coisas conscientemente prioritárias. Eu posso fazer isso, há coisas que eu posso fazer mais tarde, há coisas que eu não preciso de todo de fazer, e então, cuidar do eu e dos outros, lidar com o tempo, ser um mestre do tempo, é mais importante do que se calhar do que qualquer outra coisa. E claro, é sim, preciso sentir o pulso para poder sintonizar e ver o que é necessário. Mas sim, ter tempo para mim mesmo, cuidar de mim mesmo, é o primeiro passo. O segundo passo é ter tempo para os outros. É vital. E então, talvez apenas escutar. Talvez apenas dar-lhes boas vibrações. Talvez apenas dizer qualquer coisa que os eleve. Então isso significa que estar sintonizado, eu deveria ter todos os recursos que eu preciso dentro de mim mesmo para ser capaz de dar-lhes para que eles pudessem avançar, que eles pudessem cuidar que eles avançassem. Então ter a certeza de que os meus recursos são ricos, estou preenchido, eu não estou vazio em nenhum nível. Então sim, eu vou poder cuidar dos outros. E então,
a minha mente, deixar com que a minha mente flua, nada para além de pensamentos puros e amor, pensamentos amorosos. Ok, apenas ter um negativo criticismo de outros, está bem. Isso não vai fazer muita diferença. Não, isso vai fazer diferença para mim. No sentido que a negatividade de uma pessoa, essa negatividade está a drenar o meu amor, a paz e a verdade. Tudo isso desaparece para o galo. Então eu tenho que realizar que a minha felicidade foi embora, a confiança em mim mesmo foi embora e a negatividade está ao de cima. Então eu tenho que realizar isso. Então que tipo de cuidado que eu posso dar ao outro se a minha mente, se os meus sentimentos estão plenos com negatividades? Eu posso dizer deles, são esses que eu amo, eu sei. Mas eu não posso criar uma separação dentro de mim mesmo. No sentido que, se eu tiver com negatividade com alguém que está aqui, a minha paz foi, o meu amor foi, e agora estou no estado negativo, e esse aqui que está diante de mim, eu já não vou ter a capacidade de dar apoio para eles e ajudá-los em qualquer nível. Então, esse autocuidado básico que já foi mencionado, mas a qualidade de vida, vivendo no mundo de negatividade, as pessoas que estão sem nenhum poder, que é descrito cá, esse é o momento da Kali Yuga, da Idade do Ferro, as pessoas só têm esse pouco de capacidade. Em vez de ter esse tudo de capacidade, é apenas só esse bocadinho de capacidade. E então, eu estou exposto a tudo isso, mas eu preciso ter a certeza de que eu mantenho a estabilidade nos meus bons votos, nos meus sentimentos puros e amor por todos. E então, nesse estado, sim, quando eu preciso de alguém que precisa de cuidado, eles vão ter a sensibilidade de captar aquilo que é preciso de mim, e eu vou ter esses recursos para dar algo de positivo, algo que os eleve. Então vou ajudá-los. Então esses bons votos e bênçãos deles também vão ajudar-me a mim. Então o tempo que foi despendido foi de uma forma que valeu a pena, de uma forma muito positiva. Então deixe-me eu ter na mente preenchida com bons votos e nada mais do que amor, e deixe-me ter uma consciência que está preenchida de sabedoria espiritual. A espiritualidade é um grande buquê de flores, muitos aspectos diferentes, muitos ensinamentos diferentes. Eu preciso me manter a minha mente clara, viva, alerta, e cuidar desse belo buquê, dessa variedade de flores, de temas e de coisas. E aí eu posso tirar o que seja necessário nesse caso. Talvez alguns precisem de mais paciências, talvez alguém precise de estímulos. São contrastes completamente diferentes para serem utilizados. Portanto, tudo está a acontecer para eles numa base diária. Então, o sistema imunitário está mais baixo, tem alergia a isso, alergia a aquilo, muitas coisas acontecem. Portanto, a irritação, uma pessoa pode ficar irritada com qualquer coisa hoje em dia. E então, o meu estado de paz, o meu estado de compaixão e amor, a presença de Deus pode ajudá-los nesse momento, para acalmá-los, então dar-lhes paciência. Então essa irritação vai diminuindo e eles vão voltando a ficar confortáveis outra vez. Portanto, há outras pessoas que estão indo para um tal
Eles ficam presos, não são capazes de lidar com as coisas, de pensar, de fazer coisas para eles mesmos. E eles estão apenas à espera de alguém, quem sabe de quem. Mas talvez eu possa encontrar um ponto que possa estimulá-los e fazê-los outra vez a começarem a pensar de uma forma diferente. E uma vez que eu sou capaz de dar esse gatilho, eles também são capazes de ajudá-los a eles mesmos. Mas eu tenho que ser capaz de saber o que dizer a eles para abrir a porta, para que a luz entre e brilhe, para que eles sejam capazes de fazer algo por eles mesmos, não estarem à espera de alguém que faça as coisas por eles. Vejam como o cuidar tem muitos aspectos diferentes na vida. E nós estamos a falar apenas no nível da emoção espiritual. Mas há outros, com tantas pessoas que você sabe, que nós conhecemos, que estão a precisar dessa sintonia espiritual para ajudá-los naquilo que eles precisam nesse momento. E então, para além disso, há também o cuidado físico, a necessidade disso. Se eu posso fazer algo para eles, então eu posso fazer arranjos para ajudá-los, para dar-lhes, para que eles tenham os recursos que eles precisam. Então eu posso olhar para eles e apenas dizer: eu sei que você precisa de alguém que venha limpar a sua casa, eu sei que você precisa de alguém que prepare a comida, o tipo certo de comida. E então eu viro as costas para eles, viro de costas para eles, vou cuidar da minha vida como habitualmente. Eu acho que isso não é cuidado. Eu estava tão ocupado que eu esqueci. Isso não é cuidar. E então, se eu não tenho a possibilidades de cozinhar e fazer uma comida certa para eles, ou fazer os arranjos para que eles sejam organizados. Portanto, é muito interessante ver nesse mundo que está desenvolvido de pessoas que possam cuidar de coisas para outros. Isso é como se fosse uma rede familiar, uns que possam ajudar os outros. Portanto, em mundos desenvolvidos, sabe que há agências que estão feitas, há uma estrutura social que pode lhe dar o que é necessário. Então, trama, o destino, qualquer parte do mundo que eu esteja a viver, algumas coisas possam ser feitas, mas é preciso esse grande coração generoso, que não é esquecer que eu estou ocupado, e não esquecer porque isso é o problema deles, eu tenho que cuidar dos meus negócios, portanto eu tenho que dar um passo para fazer o que quer que seja necessário. Portanto, em termos do Covid, nesses últimos anos, há duas coisas no centro que foi dar apoio às pessoas. Todas as quintas e domingos, providenciamos o bogue, uma comida sagrada, para aqueles tipos de pessoas que podiam distribuir para os estudantes diários, pelo menos às quintas e domingos. Então, era o bogue, essa comida que estava numa caixa para eles. Portanto, diferentes pessoas a distribuírem em diferentes vizinhanças, e há pessoas que recebiam essas. Então, esse amor foi intensificado, os sentimentos de família mantiveram-nos vivos. E depois, quando as horas abriram, depois do Covid eles vieram com tal amor. E mesmo durante o período do Covid, eles tinham a certeza de que tudo que o centro necessitava, tinha. Portanto, havia abundância. Portanto, se você cuida de alguém, então definitivamente o retorno disso
eles vão cuidar de si. E não é apenas essa pessoa que está apenas a dar a essa pessoa, porque talvez eles não tenham a capacidade de dar um retorno, mas aqueles que estão a observar vão dizer, eu sei que você esteve a ajudar, então deixe-me eu ajudar também aos outros. Portanto, outra coisa que acontece no nosso centro foi, nós temos uma rede de pessoas que vivem ao nosso redor. E normalmente, eu não posso sugerir que isso possa acontecer em todos os centros, mas apenas um exemplo. Apenas num centro pequeno, com 1 ou 2 pessoas que estão sozinhas e não podem fazer compras, não podem cozinhar. Então você pode fazer algo para oferecer. Mas, nesse caso, havia um grupo de pessoas ao nosso redor que todos os dias entregava comida para eles, para os irmãos e irmãs nesse centro. E então, o cuidado físico, o cuidado espiritual, o cuidado emocional, todos os seres humanos precisam de todas essas coisas. Eu não posso apenas dizer, estou a partilhar espiritualmente com todos. Sim, isso é essencial, absolutamente, vital. Mas também acho que tem que pensar em outras coisas, no cuidado emocional. Eu posso providenciar companhia, amizade. E talvez seja tudo isso que seja necessário. E então, a ajuda física também, nos momentos de necessidade. E então, eu penso que a coisa importante é, se eu estou a cuidar de mim mesmo, se eu sou forte, se eu sou saudável, se as minhas capacidades estão a aumentar, se eu estou conectado com o divino, se eu sou capaz de apanhar o que quer que seja necessário, e sou capaz então de providenciar isso para que os outros precisem, ou mesmo arranjar para que os outros tenham suporte e ajuda naquilo que eles necessitam. Às vezes é necessário esse suporte emocional, que você pode dar uma hora que você tenha, mas se for todos os dias, pelo menos por esse período, então talvez eu possa arranjar alguém que possa dar esse tempo todos os dias. Por um curto período de tempo, não é preciso ser para sempre, mas por um curto período de tempo. E então, está com atenção aos outros, interessado. Então, esse cuidar das pessoas significa ter esse grande coração como aquele que está lá em cima. Eu penso sobre como eu fui cuidado por tanto amor, por tantos instrumentos, de tantas maneiras diferentes. Isso faz me realizar que esse é o retorno que eu tenho que dar. E a cuidar dos outros é minha responsabilidade. Não apenas cuidar daquele que estou próximo de mim, mas apenas de 1 ou 2 ou 3, mas sim por cuidar de uma grande família. Eu posso estar disponível para essa grande família, e então eu acho que o tema que foi escolhido pela Brahma Kumari sobre esse tempo na Índia e ao redor do mundo, é esse momento de compaixão, de providenciar essas coisas, esse coração bondoso, esse coração de compaixão que possa manifestar nesse cuidado de uma forma prática em tudo que é necessário. Eu acho que esse é um tema, o momento desse tema. O Corona fez com que a família se aproximasse muito mais, e acho que isso foi entendido agora. Nós podemos ter uma consciência de uma forma consciente desse período do Covid, mas há muitas pesquisas já feitas. Por exemplo, estava em Berlim, e uma senhora que é psicóloga, ela estava a dizer como acho que foi um questionário que foi feito para muitas pessoas,
E o que a maior parte das pessoas sentiram foi solidão. Então a situação mental deteriorou muito. Sim, nós sabemos disso. Mas quanto de nós levantou o telefone e falou com alguém que estava sozinho? Ok, lições aprendidas desse período, mas o que eu posso aplicar agora? Mesmo agora, há pessoas que precisam dessa atenção, desse amor, desse cuidado, de uma chamada telefônica, mesmo que seja por 3 minutos, isso fará diferença para eles. Então, um grande coração de saber entender as necessidades dos outros e cuidado está lá dentro da alma e é expressado dessa forma. Então, muito obrigado pela vossa atenção e Om Shanti. Então, muito obrigado. E entendemos de uma forma muito abrangente sobre a forma de se cuidar de hoje e algumas perguntas. Uma que eu vou falar primeiro é uma frase. E alguém perguntou algo com relação a essa frase. Então eu vou falar a primeira frase. A frase diz que cuidar de mim mesmo não significa eu primeiro. Significa eu também. Então, às vezes, esse autocuidado, como é que eu sei essa linha que eu estou a cuidar de mim mesmo ou se isso está a ser demasiado? Eu acho que por isso que a sabedoria espiritual é muito importante. Portanto, quando eu tenho essa consciência da identidade espiritual, dessa consciência do eu sei se eu estou a mover-me nesse sentido daquilo que é preciso dar a mim mesmo ou dessa indulgência. Eu não sei se muitas pessoas nesse mundo espiritual se conseguem dormir 8 horas. Alguns lidam com 5 horas, outros menos isso. Outros talvez precisem de um bocado mais do que isso. Mas uma média que eu vejo geralmente é de 5. E aqui sou eu a pensar. Eu tenho que ter 8 horas. Talvez o corpo não esteja numa boa condição, talvez eu esteja. E posso cuidar de mim mesmo. Mas, se é apenas uma indulgência, eu tenho que experienciar por um pouco e ver o que é realmente a necessidade. E se eu consigo fazer isso, então estou a mover numa direção correta. Alimentação, outra vez. Muitas vezes aquilo que mais do que nós necessitamos. Óbvio que eu preciso de nutrição, uma nutrição adequada e cuidada. Mas eu estou alinhado com essa indulgência ou com o que é necessário? Apenas eu posso dizer isso para mim mesmo. Vou partilhar uma história. Nos tempos iniciais, Mama estava a controlar tudo o que acontecia, a cuidar daquilo do ashram. Então era o Kunchi Bhavan. Eu acho que eu tenho algo nos meus olhos. Então havia 16 irmãs que estavam a viver com Mama. E gradualmente havia muito esse amor por Deus. Não havia tanta essa parte do conhecimento, mas esse magnetismo pelo amor de Deus. Então todos foram indo para esse caminho da disciplina. Então, Mama dizia para escrevam o que é que você precisa para si a nível de, por exemplo, de chapate, se é um chapate, 2 chapates, não há problemas. Veja o que é que você precisa. Então, era cozinhado o que era feito o que era necessário para não haver desperdício. E uma parte disso foi feita. Então foi reparado que quando havia algo que uma pessoa queria mais, em vez de uma chapata, eram 2 chapatas que queria, porque era bom.
Então houve um momento que os vegetais não haviam, portanto, em vez de uma chapata, era meia chapata, meia chapate. Então, a nível dos sabores com relação da comida, isso está numa indulgência ou numa necessidade. Portanto, eu não sei se eu preciso ou se eu preciso de 3. Eu é que tenho que tomar essa decisão. Então, eu tenho que manter-me a verificar e ver, dormir, o tempo, o espaço, a comida, o que é que eu estou a precisar realmente. A very personal question, hope you don't mind answering it. Someone is asking that Didi has a very busy schedule. You had it last week as well, you were all over the world. So how does Didi take care of her physical? Como você cuida do seu físico? Emocional e, físico, e espiritualmente não precisamos perguntar, mas o seu cuidado físico em particular. Em termos de dormir, eu sei que 5 horas é bom, às vezes é menos, raramente mais, mas eu tento manter-me nisto. Mas em termos de exercício, eu gostaria de ter tempo para andar, mas eu não tenho, mas eu tento ter a certeza que se há escadas, eu subo pelas escadas, não apanho o elevador. E é bom. Portanto, pequenas coisas que eu presto atenção nesse sentido. Eu tento ter a certeza de ter uma dieta simples, não muitas coisas fritas e coisas assim do gênero. Apenas essas pequenas atenções vão me ajudando. Então, muito obrigado. Um outro aspecto do autocuidado, a minha fraqueza é que eu cuido demasiado das pessoas, fico emocionalmente abalada. Então você tem que realizar o que é que está a acontecer. Porque às vezes sim, as pessoas têm uma demasiada compaixão, demasiado cuidado. Isso vai trazer estresse, porque depois traz uma dependência, uma escravidão, isso não é bom, não é bom. Então isso está a drenar a minha energia, porque eu não consigo alimentar os meus sentimentos. Para ser bom para os outros, mas não para mim. Mas agora o que eu tenho de fazer é verdadeiramente lembrar-me de Deus, tomar poder de Deus e através disso saber o quanto de tempo e energia eu posso dar e em que ponto é que eu estou a ultrapassar a linha e saber que o suficiente é o suficiente. E se há pessoas que precisam de mais, tem de haver outras pessoas que vão dar o que seja necessário e essencial e necessário. Mas eu tenho que ser capaz de cuidar de mim nessa situação, porque a minha instabilidade, os meus sentimentos e a minha disponibilidade não podem incomodar os outros. Então, quanto é que eu posso fazer sem ultrapassar essa barreira, esse limite? Alguns médicos nessa audiência e alguém está dizendo como eu posso cuidar dos meus pacientes efetivamente. Utentes. Você vai, se você meditar, quando os utentes estiverem a falar, você vai ter um foco mais atencioso e estar focado na necessidade deles. Fique em silêncio. Provavelmente, você será capaz de sintonizar-se, não com as palavras que eles estão a dizer, mas também com a intenção, os sentimentos que estão por detrás das palavras. Eu penso então que você será capaz de ficar mais próximo de um diagnóstico que é necessário. Portanto, as coisas que fazem parte do mundo de hoje, as pessoas estão com muita pressa, eles não escutam de forma correta, não entendem, não se sintonizam com o que outra pessoa quer e as coisas vão sendo o que são. Mas se eu estiver calmo, tranquilo, sem pensamento nesse momento, focado,
eu vou poder ajudar o outro. And it's a question from a new meditator regarding E é uma pergunta de uma pessoa que está a meditar há pouco tempo sobre o tráfego de controle, de parar nesse minuto ou 3 minutos. E ele está a dizer que no momento, durante 30 segundos eu consigo fazer isso, manter essa calma, mas depois a minha mente começa a vaguear e a deambular, quanto mais eu tento concentrar-me. Há alguma solução para controlar isso? Praticar. Em qualquer coisa, quanto mais você vai praticando algo, mais você vai ganhando uma perícia. Hoje será 30 segundos, mas deixe-me estender isso, apenas um pouco, e trazer a minha mente outra vez para o foco da alma e em Deus. E então, se eu for expandir a minha concentração, se eu disser eu não posso, não sou capaz de fazer, mas se hoje eu sou capaz de fazer 30 segundos, eu vou tentar esticar para 40, para 50 segundos. Vou puxando a mim mesmo para os limites, para ir para além dos limites. Então eu trago a minha mente de volta e fico verdadeiramente focado, nem que seja por 40 segundos e amanhã por 50 segundos. E outra coisa é, na meditação Raja Yoga, você não diz para fazer com que a mente pare de pensar em qualquer coisa. Não, use a sua mente de uma forma construtiva. Então provavelmente você para de escutar a lição da manhã, por exemplo, existe a bênção. Então no Traffic Control, estou consciente da alma, conectado com Deus, e a seguir reflito na bênção matinal. Então nesses 3 minutos é utilizado de uma maneira que vale a pena, digna. Então eu vou tendo a experiência daquilo que a bênção foi dita. Não apenas nas palavras que você se lembra, é claro, ou você escreveu, então você é capaz de olhar, ler no Traffic Control, mas revise, sinta, e isso é meditação. Extraordinário. Então eu tenho que dar uma alimentação para a alma e não apenas ser o silêncio. Portanto, no verificar e mudar, quando eu verifico e eu sei qual é a minha fraqueza, o poder da realização está lá. Mas como traduzir esse poder de realização em poder de transformação? Eu preciso de ter essa força, mas ainda não sou capaz de transformar. Provavelmente, você já mudou. Veja um exemplo. Se hoje eu consigo focar na minha raiva, talvez ela vai ser mais porque estou focado nela. Mas se eu focar nisso, ok, não apenas hoje, mas deixe-me focar isso por uma semana. Provavelmente, antes você estava reativo e a falar, mesmo imediatamente, reativo. Agora você faz uma pausa pequena e talvez você já não diz aquilo que você diria ontem. Continua a vir dentro, mas já não está a ser expresso em palavras. Portanto, isso é um passo à frente. Então, talvez aquilo que está a ver interiormente hoje, gradualmente vai reduzindo a intensidade e talvez até a frequência. Então, verifique-se e veja que talvez já houve transformação, mas não da forma e o grau que você gostaria que fosse. Então, pegue uma coisa em particular em cada período de tempo e vai tendo essa atenção. E hoje eu vou prestar atenção em uma coisa. Talvez nós estamos de uma transformação muito rápida, mas as transformações não são instantâneas. Às vezes elas levam tempo. Portanto, tem que ter um pensamento determinado, tomar o poder do divino e a mudança vai acontecer. De certeza ela vai acontecer. Você falou sobre o cuidar dos outros. Quando alguém irritado vem falar comigo, como é que eu lido com essa pessoa? Então, uma pergunta que veio.
eu fico irritado e frustrado. self-fulfilling prophecy. Talvez essa... The person to do something and he's doing it the other. Porque eu quero que a outra pessoa faça uma coisa e ela está fazendo de uma forma errada. Então isso irrita-me e deixa-me frustrado. In this mode, E quando eu estou dessa maneira, my mood completely goes down e eu fico completamente embaixo. and come out. Então como elevar a minha moral? That was for others. So for self, you want to tell us something more about how to tackle Você pode dizer, In that situation where I'm getting nessa situação, eu fico irritado, eu pergunto a minha pergunta, mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito de servir? Isso não está a ser saudável para mim, não está a ser saudável para a atmosfera e para todos que estão ao meu redor. E então, o que é que realmente quero? Eu quero ser pacífico. Então, eu posso lembrar a mim mesmo que nesse momento, alguma coisa aconteceu e eu tenho uma escolha. Eu posso permitir esses pensamentos antigos ou dizer, eu não quero isso mais e quero ser pacífico. E se verdadeiramente eu quero paz, então tem a ver comigo, criar essa paz dentro de mim. Eu não posso estar à espera que a pessoa mude e a irritação saia porque eles mudaram. Porque essa mudança pode ir a não ser permanente. Portanto, tem a ver com a minha resposta. Verifique o que é que eu verdadeiramente quero. Se eu quero continuar a ser frustrado e irritado, tudo bem, continue. Mas se você não quer, então o que é que verdadeiramente eu quero? Então, nesse momento, vá por essa estrada em vez de ir para a estrada negativa. Ok, obrigado. in the interest of time. E fazer só mais duas questões com relação ao tempo. A few hours ago, you told about something going on in Europe Você falou sobre algo que acontece na Europa, because the o aquecimento, a inflação está a subir, os preços, getting heated, the tanto com relação ao calor quanto com relação ao clima, as coisas aquecerem. Então, I'm feeling hot as well. eu sinto-me com raiva, então fico logo quente. Então, como lidar com esse calor? give myself basic Era aquecido. Portanto, tem que ter esse nutriente físico. Então, eu posso ver luxury. o que é a nível de luxúria e o que é absolutamente necessário. Thinking about Então, se eu manter esse pensamento, muito dinheiro pode ser poupado. E outra coisa, muitas pessoas vão fazer, it doesn't have to be a whole garden, but I've seen people in just a little window box estão to grow então, some food. estão a cultivar algumas comidas tipo em caixas que ficam próximas de janelas. Portanto, depende do tamanho da família, isso tudo. Start growing Mas começar a cultivar alimentos, are beginning to appreciate. muitas há pessoas que podem apreciar muito isso. Just take two more questions because the other one is very interesting. The first one is Há duas perguntas mais, uma delas é: há muita diferença da forma como as pessoas pensam e sentem uns com os outros, num diálogo, coisa parecida. Então, como convencer eles? Qual o poder to make them convinced. para eles ficarem convencidos? Of what? Convinced we should meet and Yeah. I mean, Ser convencente? convincing about my advice or something, my suggestion. Seja convencer com relação às minhas sugestões. Esqueça isso. I want to Se a minha intenção é essa, de convencer alguém, isso vai trazer um grande desapontamento. Se eu quero trazer algo de valor, eu posso partilhar consigo. Então eu tenho que encontrar um momento que é conveniente para os dois. Talvez a minha intenção, ela pode surgir. Então apenas ter um diálogo juntos, eu posso expressar o meu ponto de vista, mas se eu disser eu tenho de convencer, eu estou indo numa direção errada. Então eu vou ficar muito desapontado. Tudo aquilo que eu tenho de fazer é partilhar consigo algo que seja necessário, útil, ir de uma forma que você possa tomar benefício. Right. I'll take the last question. I know time. Então, a última pergunta. Question about a brother asking that one of the souls O irmão que está a perguntar these medicines for some treatment,
alguém que está a tomar No, I mean, as Dr. medicinas chinesas Sometimes they have alcohol bases as well, and garlic que não tem alho, ou álcool, meditator probably. ou coisas vindas de animais. O que é que eu tenho de fazer? Ter um medicamento? The other person taking whatever they feel Eu não posso, eu não acho que você tem que dizer que uma pessoa tem que deixar aquilo que é necessário para elas. Outra vez, eu acho que você pode partilhar aquilo que você pensa, mas não tem que convencer sobre isso. in which you're not affected by whatever it is. Você tem que ir para um caminho diferente. Maybe O que quer que seja, protect yourself. encontrar uma forma de proteger assim, seja por causa do cheiro, o que quer que seja, ou até dormir num quarto, ou comer comida em momentos diferentes. Expecting Mas eu acho change que eu não posso estar à espera que o outro mude nada. be unlikely. Isso não é agradável. Isso talvez não vai funcionar. Care Eu tenho que encontrar uma outra forma para cuidar de mim nesse tipo de situações. I'm just taking one more because Desculpa, a spiritual seeker is asking, é uma pessoa espiritual que sabe como ter esse equilíbrio entre o autocuidado e o serviço. doing a lot of Porque quando eu faço muito serviço espiritual, eu não tenho tempo para o autocuidado. My question would be what Então a minha pergunta seria: qual é a qualidade do serviço que você está a fazer se você não tem tempo para o autocuidado, para cuidar de si? Então o primeiro passo seria ser swastiti, ter cuidado de si. going to do Então automaticamente você vai fazer serviço, o que quer que seja que você tenha que fazer. Portanto, a sua própria prática da consciência tem que ser a fundação daquilo que você está a servir. Porque se você não tem isso, very superficial o serviço vai ser muito superficial close. e não vai fazer com que os outros se aproximem de Deus. so thank you, Didi, taking care of this. Obrigado. That's the Então, tocar de si é a primeira prioridade. thank you, Didi. Imensamente, Sister Jayanti, muito obrigado por essa partilha, que tem muita sabedoria, e há muita sabedoria nessas perguntas e respostas e a sua paciência. Então, fazer os agradecimentos do Dr. Ashok Mehta. Om Shanti Yantiben. Om Shanti, Sister Jayanti, Om Shanti. Very thoughtful advice. I think Os conselhos, ensinamentos muito bons. life in a very, very Quando era jovem, times because havia momentos que era for others, algo que era já mecânico, cuidar dos outros. E, entretanto, nós continuamos a cuidar do nosso trabalho, fazer o nosso trabalho. many times neglect Muitas vezes rejeitamos a nossa própria saúde. now. E agora eu vejo que verificar e mudar, What you have said is very right. I think Baba says we keep our chart, daily chart. I think we nós devíamos manter o nosso cartão diário, physically it may not be possible, but at least mentally we should really look física e talvez our last couple of hours. mental, ver o que é que fizemos na última hora. And of course, you have said something very beautiful. Você disse coisas muito bonitas, ter um coração muito grande, Many things. Big heart. e um coração grande ajuda a nós mesmos e aos outros. I always have been watching you for all these years, and I have found Eu tenho observado assim ao longo dos anos, very, very smooth, like a free flow of de uma forma assim, como se estivesse a andar nas águas. Então eu acho que há essa lição para todos nós, observar assim, what you have been doing, e seguir aquilo que você está a fazer, taking care. fazer o serviço e a cuidar de si, e essencialmente, Just looking at the way you travel, and eu olho a forma como viaja e a forma como você cuida. a stage comes in our life when E os ensinamentos surgem na nossa vida, to do things, many things which you were doing earlier, which I found that you know e aquilo que eu encontrei foi que not so strong as they were before 10 years. as minhas pernas já não são tão fortes como antigamente, há 10 anos, e eu realizei que Take care of myself. This is eu tenho que tomar cuidado de mim mesmo. Portanto, eu tenho que ter essa atenção, de ir ao ginásio. we have a nice laughter every morning.
I spend 1 hour in the gym. E eu agora fico 1 hora no ginásio. I thought that this was also equally important. E eu vejo o quão importante é. E eu acho que You have to consider às vezes temos que considerar yourself. o que é necessário para si, Both means not tomar conta de si, spiritual care, but sometimes you não a nível só espiritual, mas também o físico. share with you this because Eu quero partilhar isso consigo porque I think many of us, eu acho que muitos de nós well, we do the little exercise in walking fazemos um pouco de exercício, with hands, feet, and muscle by muscle. não músculo por músculo. Isso também é igualmente importante. Então, muito obrigado. Gostei muito da sua palestra. Care of the inner self. E cuidar de si mesmo Thank you. é uma mensagem muito importante. Obrigado, Om Shanti. Obrigado, Dr. Mehta. Can I request quickly Sister Claudia? Yeah, over to you. E a irmã Cláudia tem o microfone fechado, não estamos a ouvir. Oh, Shanti. Om Shanti. So nice to hear you. And É muito bom escutá-la nice to see how you say e é muito bom ver como você care diz in the spiritual desse cuidar because do corpo e do caminho espiritual, side porque às vezes vamos demasiado para um lado you're not e esquecemos desse corpo que ele tem muitas funções a desempenhar. 4 points. And I Então, would esses pontos, 4 points. Which one ter mais cuidado com esses 4 pontos, ver quais estão a falhar. and I always remember Então, sempre eu me lembro de si, de uma pessoa que, uma irmã que cuidou muito, que cuida muito, that I was coming porque você cuida desses irmãos, por exemplo, do Canadá, asking to take a enviar e-mails so e a that cuidar de todos os que estão a vir. care that you Então, esse e-mail, esse cuidado, have this program. So então, por causa disso, nós ainda continuamos com esse programa, tanto na Índia como no Canadá. send emails taking care E no of outro Amanda, who is living in Greece. So you take momento, um e-mail, cuidar de um irmão que estava na Grécia. Então, para mim, amazing how isso foi tão extraordinário. Como você é tão ocupada, você ainda arranja sister who is momentos para cuidar de irmãos e irmãs que estão a mover-se ao redor. today. Portanto, muito obrigado. Thank you. Obrigado. Take care. Obrigado, Glória. Wonderful, Sister. Tenha muito cuidado. Tome. Acknowledge this. So that brother was me, the first one. So it's amazing. O primeiro irmão que eu estava a falar era a mim. Trips, I always just get an email from Sister Jayanti, and it's amazing what she has done. E foi esse trabalho extraordinário que a gente fez através desse e-mail. Which we have experienced here. E nós vamos tendo esse cuidado, experiências das irmãs sêniores. For anything, for any Então, obrigado a Janete. ability, but she never says no. It's always Ela nunca diz não, ela está sempre presente. expecting a few more talks for you in the next year. Esperamos mais palestras de si I would request brevemente. that before we go into the meditation mode, E antes de irmos para a meditação, rápidos anúncios. Om Shanti, I extend Om Shanti. to the Então, from a continuação dessa palestra da Sister Jayanti, continuar essa dádiva da vida que foi muito importante e rapidamente então anunciar que o evento que vai vir é o próximo workshop sobre os valores para a vida e é outra vez sobre o cuidado e o interesse que ter esses exercícios experienciais e depois uma palestra com a Sister com a doutora Gina às 3 da tarde do Reino Unido e às 11 da manhã do Brasil. and imbibe. So it's 13th of August, Saturday morning. Vai ser sábado, dia 13 de agosto, 30 p.m. for India, that's morning, 7 a.m. for West Coast. às 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. And our E depois continuing, so we have vamos continuar com os poderes, poder de enfrentar. for that we'll have Dr. Savita Didi from Madhuban, Vai ser com a Savita Didi de Madhuban, National é uma irmã sênior de Raja Yoga, uma professora, Cooperative India. e ela está em Mount Abu, na Índia. Sunday, Vai ser domingo, 14 de agosto, 20 p.m. vai ser às 8 a.m. for West Coast Canada. So please note
4 da tarde. Eu acho que esse horário não está bem. Acho que é 4 da manhã e meia-noite do Brasil. Mas eu não tenho certeza absoluta, temos que confirmar, que eu acho que está escrito errado. E depois o próximo episódio de Valores para a Vida é com a Didi Chilo. Vai falar sobre sem ego. E é So it's morning India time. tempo diferente. So that makes it evening 8:30 p.m. for West Coast Canada. Então eles não colocaram aqui os horários, mas deve ser tipo às 4 da manhã de Portugal On our website, e às .in and meia-noite do Brasil. .ca, E talvez o outro tenha visto mal. Temos que ver melhor and find on our o outro cartaz thank you. dos poderes. Thank you so Então, much. obrigado a todos. Meditation mode with Didi. So, Então, vamos para a meditação com a Sister music and Drishti. Jayanti. Quer um comentário ou apenas música e Drishti? Vamos fazer um comentário. Play some soft background music. Yeah. Então, colocar uma música suave. Going within Então, irmos para dentro and seeing that e ver que I need space and eu time preciso de tempo e espaço para o silêncio. and so my thoughts slow down. Então, os meus pensamentos vão acalmando Myself experience e eu permito experienciar-me the original state of peace. o estado original da paz. And in this awareness of peace, E nessa consciência de paz, connecting with the one above conecte-me com o que está acima, and God's light, com a luz de Deus, love com o amor de Deus, surrounds me, e que rodeia-me, cares for me, que cuida de mim sustains me. e que me dá sustento. I absorb Eu assimilo the loving power os poderes amorosos da paz and silence, e do silêncio, the power of love. o poder do amor. Now, E agora, my concern for others o meu interesse pelos outros allows me to take another step. permite que eu dê outro passo. And now, E agora, I can feel eu posso sentir the light from above a luz que vem de cima, is reaching not only me, está a alcançar não apenas a mim, and touching mas está a alcançar the entire human family. toda a família humana. God is their parent, Deus é esse Pai and God cares for each one, e Deus cuida de cada um and the whole of the human family e toda a família humana is filled é alimentada with light and com a luz de Deus e de amor. having had this inner experience, E nessa experiência interior, I come back eu regresso to the moment here and now para o momento do aqui e agora to see what can be done. e vejo aquilo que foi feito aqui para expressar Love and care for all. o cuidado e amor de Deus por todos. Om Shanti. Om Shanti. Amazing experience. Thank you so much once again, Didi, for your time. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo de Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.